O inferno das boas intenções, legislação e política arquivística. O entendimento arquivístico requer a construção de uma ordem informacional que pressupõe profissionais especializados, infraestrutura, material, conhecimento técnico, científico e gerenciamento adequado de todos esses recursos. A ordem informacional expressa na organização um arquivo setorial ou de um conjunto de acervos de uma instituição ou serviços arquivísticos da demandada uma ordem legal. Do ponto de vista da execução da política pública para os arquivos ou a eficácia de uma tabela de temporalidade, uma legislação arquivística é imprescindível. Se a construção do marco legal arquivístico para um país exige enormes esforços por parte do Estado e a sociedade, e a sua implementação não é menos complexa. É a mesma esfera de preocupações que se insere com a reflexão das dinâmicas estratégicas, possibilidades inerentes à decisão política por parte das autoridades arquivísticas, em consonância com outros atores sociais de se garantir a aplicabilidade de uma legislação arquivística. Jean Garcia considera que a legislação arquivística é um conjunto de leis que normatiza e controla as políticas arquivísticas de um país. A ideia é que a legislação arquivística normaliza e controla as políticas públicas no campo dos arquivos. Sinaliza equivocadamente as perspectivas de que esses territórios são no mínimo paralelos. Políticas públicas são exercidas em um território de divergências e tentativas de convergências. Podem e devem ser balizadas pela lei, mas não são integralmente controladas naquilo que constitui a dinâmica própria do jogo político democrático. São tais processos políticos que ocasionam frequentemente a emergência de novas alternativas legais. Muitas vezes saudada com caráter redentor, a legislação arquivística tende a ser considerada um marco zero de uma nova arquivística. É compreensível que tal expectativa, já que uma legislação adequadamente concebida pode ser um poderoso instrumento a favor da gestão, o uso da preservação dos arquivos. No entanto, o marco legal só provoca impactos arquivísticos quando vai além de uma declaração de princípios conceituais bem estruturados, amparados em redefinições institucionais oportunas e promissoras. O desafio para instituições arquivísticas e seus profissionais e a sociedade é a construção do cotidiano da legislação do fazer arquivístico. O contrário disso pode redundar num inferno de boas intenções, cujo epicentro é uma legislação tornada letra morta. A legislação arquivística é um dos fundamentos para a definição de implementação de políticas públicas no campo dos arquivos. A viabilidade dessa legislação torna-se comprometida se não for simultaneamente instrumento e o objeto de política arquivística, como assinala Courrier. A existência da lei não garante a sua aplicação. A legislação não pode ser confundida com uma ação concreta. A política pública arquivística. De forma sintética, entende-se que a política pública arquivística é um conjunto de premissas, decisões e ações produzidas pelos Estados inseridas nas agências governamentais em nome do interesse social, que contemplam diversos aspectos administrativos, legal, científico, cultural, tecnológico, relativos à produção e ao uso da preservação da informação arquivística de natureza pública e privada. Políticas públicas arquivísticas podem ser setoriais, funções, características de produção de arquivos, tipologia, utilização, demarcação, administração, apresenta configurações nacional, regional ou local. Espera-se que qualquer circunstância que apresente de um grau de transversalidade, ou seja, interseção com outras políticas públicas, tendo vista a importância da informação para a execução de cada uma delas,
Em outras palavras, políticas públicas nas áreas de saúde, ciências e habitação contam como um fator que influencia os resultados, com diversos impactos de políticas arquivísticas na atuação das organizações governamentais naquela área. As ações resultantes das decisões constituem as políticas públicas arquivísticas e revestem-se, na maioria dos casos, de um caráter técnico-científico. No entanto, as políticas arquivísticas existem para responder aos problemas políticos do campo do arquivo. Isso pressupõe inicialmente a necessidade de identificar e analisar esses problemas, reconhecê-los e exigir um conjunto de conhecimentos simultaneamente técnico-científico, político e assim a demanda por plano de classificação de documentos para ampliar a qualidade da gestão de um organismo governamental é um problema político. As decisões de produzir e implementar um plano de classificação de documentos também, e este também pode ser um recurso técnico-científico referindo à teoria arquivística, cuja qualidade da concepção pode comprometer a aplicabilidade técnica de graves consequências políticas. A dimensão política e a técnica encontram-se, portanto, visceralmente associadas desde a concepção e a execução de suas diversas facetas. Há frequentes associações entre as concepções políticas arquivísticas e o Sistema Nacional ou Local Regional de Arquivos. A Fundação Histórica Tavera recomenda que, por exemplo, que países como Chile, Paraguai e Uruguai adotem um Sistema Nacional de Arquivos que articule e normalize a política arquivística nacional. Sobre tal concepção do sistema anterior, a política está com a instância controlável pelo primeiro, norteadas pela perspectiva de diversas iniciativas que têm fracassado porque o sistema arquivístico são produtos e não a causa dos problemas arquivísticos. A política arquivística tende, porém, a ser influenciada pelo sistema arquivístico que tem que ser efetivamente funcione. O sistema, neste caso, é um modelo de gerenciamento, entre outros, que podem tornados como ferramenta de condução de políticas arquivísticas, seja qual for a anatomia do sistema de rede, de programas de ação, como a sua concepção e operacionalização decorre de políticas arquivísticas. As políticas arquivísticas no quadro de políticas públicas da informação. A política públicas arquivística constitui uma das dimensões das políticas públicas informacionais, em função da sua realidade observada, e é possível detectar uma situação das quais as políticas públicas arquivísticas são concebidas e implementadas, normalmente sem muito sucesso, ignorando-se as demais políticas públicas de informação existentes. Da mesma forma, são frequentes situações nas quais as políticas públicas de informação, muitas vezes em nível nacional, desconhecem, por exemplo, as particularidades do universo arquivístico. Na literatura voltada aos estudos da informação, a noção de política da informação tende a ser naturalizada e designar diversas ações, processos do campo informacional, arquivos, bibliotecas, internet, tecnologia da informação, governo eletrônico, sociedade da informação, informação científica e tecnologia, etc. A ausência de um quadro conceitual mais denso sobre o tema, tornando-se especialmente evidenciada quando a informação é adotada como objeto de políticas públicas constituídas na função do Estado, no contexto democrático, contando com a própria participação da sociedade. Para Terezinha Silva, a política da informação significa a decisão do governamental direcionando as atividades do setor, explícita ou implícita, difusa na massa de políticas públicas. Ela é resultado da correlação das forças dentro do Estado. Essa afirmação toca em pontos que permitem a aproximação ao tema, a diversidade dos olhares, configuração teórica e a análise das políticas informacionais desenvolvidas pelo Estado. Um conjunto de decisões governamentais no campo da informação não resulta necessariamente na constituição de uma política de informação. Uma política da informação é mais do que a soma de determinado número de programas de trabalho, sistemas e serviços.
É necessário que se defina um universo geográfico, administrativo, econômico, temático, social e informacional a ser contemplado pela política de informação. Da mesma forma, deve-se ser previsto diversos atores do Estado e associação envolvidos para a elaboração, implementação, controle e avaliação dessas políticas. Políticas públicas de informação são norteadas por um conjunto de valores políticos que atuam no parâmetro balizadores a sua formulação e execução. Podem estar difusas no âmbito de outras políticas públicas não implícitas. O Estado democrático é o princípio incompatível com as políticas públicas de saúde, educação, habitação e informação que não sejam explícitas. No entanto, admite que Brinque-Lemos pode ter uma política em que a mesma exista devidamente formulada com rigor jurídico e a validação legal. Fala-se então que a política é implícita, em que, outras palavras, a inexistência de uma política formalmente explícita pode ser, por si mesmo, uma política. E nesse caso, trata-se que o quadro, que é essa implementação das ações no campo da informacional, tende a ser comprometida, tornando-se o Estado não apenas uma coisa de contradições, não somente ela, mas como só tem duas pessoas de oração para ela hoje, né, tirar a... Nossa, vê? Falei que você tomou hoje, mas hoje a gente está falando você tá com contradições, cadê? Enfim, lá no que eu tava dizendo, né? Torna o Estado não apenas uma coisa de contradições à classe do exterior ao Estado, ao sujeito e às suas condições exteriores às classes sociais. Políticas públicas de informação são forjadas, executadas, redefinidas a partir de um cenário de correlações de forças não apenas do interior do Estado, bem como da sociedade. Como Sebastian e outros, uma política da informação está construída por aquelas diretrizes que regem o país e a construção de um direto à informação e parte de todos os seus cidadãos. Como tal, a política da informação proporciona a orientação para a concepção de estratégias e programas destinados ao uso de recursos e serviços e sistemas de informação. Os autores lembram que as políticas de informação se desenham para encontrar nas necessidades e regular as atividades dos indivíduos, da indústria, do comércio e de todos os tipos da instituição e organização, em governos nacionais, locais, supranacionais, que devem regular a capacidade de libertar, de adquirir posse e guarda da própria informação e usá-la e transmiti-la. Dessa forma, as políticas públicas devem envolver não apenas arquivos e biblioteca, mas também ações relacionadas à tecnologia da informação. E essas interfaces são buscadas para exercer formas flexíveis sobre pena das políticas da informação e não respondem à dinâmica do campo informacional contemporâneo. A implementação de um marco legal arquivístico, a veracidade de experiências históricas, viabilização da legislação arquivística tem sido abordada frequentemente na literatura da área. Destes relatos, aprende-se que qualquer tentativa de um modelo universal de implementação da legislação está fadada ao insucesso. A realidade política social de cada país, da situação arquivística, das condições de elaboração e aprovação da lei. O mesmo é semelhante em alguns casos. São geralmente muito peculiares. A diversidade de situações inclui desde os países nos quais a legislação encontra-se implementada, sujeita a eventuais revisões inerentes a qualquer área, a área que o objeto é a regulamentação legal, até aqueles que a realidade arquivística é lei e são muitos absurdamente paralelos. Na última festa, vocês acumularam 10 mil pontos.